Bom dia, galera. Bom dia. Como é que vocês estão? Pessoal, vamos começar nossa análise diária, índice. Deixei uma ordem aqui, quase pegou minha ordem, executei ela no começo do Fair Value Gap lá de trás, tá? O mercado voltou aqui. Bom, lembra que a gente tinha mencionado que existia uma consolidação em cima dessa estrutura, né? Que foi criado liquidez em cima, embaixo, e o mercado captura a liquidez de baixo, captura a liquidez de cima. Bom, o mercado veio praticamente capturar essa estrutura aqui. Ele até pode vir mais, tá? Mas ele vem ah, induzir o pessoal ao erro em cima dessas estruturas. O que que aconteceu aqui? O mercado a gente tinha essa referência baixista aqui, certo? Inclusive deu essa operação aqui para a gente, chegou a pagar 4-1, tá? No final do movimento, e ele rompeu a nossa referência. Então, a onda que rompeu a referência está aqui, esse movimento. Certo? Então, aqui cria uma nova referência para a gente, certo? Bom, qual o cuidado que a gente tem que tomar aqui nessa estrutura? Que é o seguinte, o mercado, em cima dessa situação macro, ele induz todo mundo ao erro, né? Então, ele executa a liquidez embaixo, ele executa a liquidez em cima. E aí aqui ele pode ficar dentro dessa consolidação, o que é um cenário não muito favorável para o índice, tá? Operar dentro de uma consolidação, certo? O que a gente pode atuar? Então, a gente vai tentar atuar nessa estrutura da referência, certo? Vamos lá para os 5. Bom, a gente pegou essa estrutura, ok? Dentro dessa estrutura, a gente tem um Fair Value Gap aqui e um AB aqui. A gente tem então um Fair Value Gap aqui, um Fair Value Gap aqui, tá? O mercado está nessa região aqui agora, mas eu não vou atuar nele, vou tentar atuar na região mais extrema, né? Mais barata que eu quero comprar. E aí a gente fica de olho. Então, a dica é, eu faria uma operação nessa estrutura só. Não ficaria gastando meus tiros aqui. Por quê? Porque pode existir o fato do mercado romper aqui e continuar para baixo. Então, eu não faria muitas operações aqui. Eu esperaria ele romper, a gente cria uma referência baixista. Inclusive, se a gente observar, a gente pode marcar, ó, fundo, né? Vamos lá. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Beleza. A gente pode marcar uma quebra de estrutura aqui nos 5 minutos? Podemos, certo? O que gera para a gente uma referência. Essa referência cria liquidez, certo? Cria liquidez para a gente e valida o POI acima. Então, valida este POI. O que acaba não executando a nossa ordem de confirmação por mero detalhe. E aí o mercado faz um boss dessa mitigação, certo? E aí a gente traz a nossa nova referência para cá. Beleza. Então, vou tirar esse order block e estender aqui. Então, aqui a gente também tem uma referência baixista, tá? O que pode, a gente valida outras referências. Então, eu validei um Fair Value Gap aqui, uma B aqui, uma B aqui. Validei 3 regiões. O que a gente pode trabalhar quando comprar aqui como alvo nessas regiões. Ou, se o mercado voltar aqui, tentar arriscar uma venda. Podemos. Isso é uma região de prêmio ainda. Por mais que essa pequena onda tenha mitigado, tá? A gente pode pensar, talvez, uma confirmação nessas regiões, tá? Então, o que que a gente espera para o índice? A gente pode aguardar essa entrada por confirmação, a intersecção, certo? Mercado rompeu direto, a gente estende essa referência aqui e atua em cima dela para queda. E mercado veio aqui, você usa aqui como alvo. Se o mercado já subir daqui, você pode tentar descer daqui também, tá? Descer nessa estrutura. Aí toma só um pouco de cuidado pela mitigação já ter sido feita. Beleza? Incisão mini, mini doll. Vamos lá. Bom,
O mini-doll acontece o seguinte. A gente tem uma referência macrozona, tá? Mas a gente já pode simplificá-la. A gente simplifica ela no seguinte. Essa referência nossa foi rompida. Tá vendo? Então, vamos apagar essas coisas. Certo. Ah, qual foi a onda que rompeu essa estrutura? Essa aqui. Ótimo. Achei minha referência atual. Estamos no prêmio, beleza. Opa, 5 minutos. A gente tem pós aqui, vou pegar pós da extremidade. Se o pó estiver muito pequeno, o que que eu indico? Para não filtrar muito, passa por 5. Tá? Né? Eu acho que aqui já vai ficar um pouco salgado. Deixa eu ver. 6 pontos. Se ficar muito salgado, stop. Você vai filtrar ele aqui, ó. Beleza? Ah, temos pós acima. Aqui foi um período de notícia. Eu vou pegar esse pavio, que muito provável é um pós no tempo gráfico menor. Esse pós também se pode descer por 1 minuto e tentar simplificá-lo, porque o stop está um pouco salgado, né? Vamos ver se a gente consegue. Não, tá. Não conseguimos dar uma simplificada no stop aqui, certo? Beleza, não temos mais nada aqui, nem Fair Value Gap, nem nada. O mercado já vem fazendo um processozinho de mitigação. Então, se a gente observar, a gente teve o choque do movimento. O mercado cria uma referência para a gente. Tá? Ele pega essa liquidez, certo? E traz para essas regiões de POI. A gente tem um POI aqui no tempo gráfico menor, se a gente observar. E executa. Então você pode também tentar pensar nessa região aqui do boss, certo? E ele rompendo essa estrutura do boss, criar sua referência e entrar com ele ainda a favor desse movimento até as regiões mais líquidas para depois cair com ele, certo? A gente pode observar isso no Dolinha também, beleza? Se o dólar abrir e perder nessa referência, a gente aumenta essa referência e tenta estruturar uma outra situação nele. Certo? Beleza, vamos para Forex. Euro USD. Estamos ainda dentro do Euro USD, dentro daquela referência aqui, ó. Tá vendo? Dentro dessa referência que a gente traçou, né? Ele não saiu para cima nem para baixo. Eu mesmo situação. Eu vou esperar ele sair para cima e para baixo para poder atuar em alguma coisa. Então não vou mexer muito nesse ativo. Eu vou esperar ele sair disso para eu criar uma referência nova, certo? Pensa aqui comigo, ó. O mercado veio, ameaçou romper esse topo, não rompeu. Ameaçou romper esse fundo. Tá vendo que ele tá só vindo testar topos e fundo e criando liquidez nas duas pontas? É um cenário, então, meio complicado de possível consolidação. Eu evito mexer aí, tá? GBP/USD já está numa situação um pouco melhor, certo? A gente tem essa referência, o mercado deu o risco entry, quebrou estruturas aqui, né? Ó, quebrou estruturas aqui, criou uma referência aqui, já mitigou, criou outra aqui, né? E veio pegar liquidez no macro. No micro ele parece um rompimento, certo? Então o que a gente pode fazer? Vamos tirar isso, vamos tirar isso. Ele pegou liquidez do fundo, tá? Não conseguiu romper, pode buscar liquidez em cima ainda. Então, a gente está numa situação dessa aqui ainda, certo? O que a gente pode pensar nele? Vir para o micro, pegar a quebra de estrutura e tentar descer com ele no micro. Então, por exemplo, no micro ele veio, para dar cor só, veio, mitigou, veio tá aqui, ó, entendeu? No micro a gente pode tentar pegar essa venda para um rompimento lá do fundo, certo?
A gente pode usar esse ponto como liquidez e executar nossa ordem em cima. Inclusive, já vou deixar o alarme aqui. Dá para executar essa ordem e tentar descer com ele até o final no rompimento principal aqui. O STJP também estava meio feio, né? Ó, já está melhorando um pouco a situação dele. A gente tem essa referência altista, tá em azul. O mercado está criando liquidez aqui ainda, ó. Deixa toda essa liquidez, certo? Valida esses pós aqui. Esses pós ainda estão validados. Ah, vamos. Só custo. Ó, esse aqui é um pó filtrado, esse aqui está de 1 hora ainda. Isso aqui é um pó filtrado. Aqui temos mais pó. Onde que está bem poluído em si, né? Onde está poluído? Toma cuidado aqui na execução. Ele ainda também tá tipo o EURUSD, não tá nos mais belos desenhos aí possíveis pra gente, certo? Não tá desenhando mais. Então não é um ativo também que eu vou ficar muito de olho, não, tá? Para focar em operação. Tá? Mas vamos deixar nossos alarmes aqui pós-liquidez. O áudio SD. Ah, áudio SD, vamos lá. Temos um movimento altista. Aqui a gente faz o seguinte. A gente tem um movimento depois dessa quebra e gerou essa referência, certo? Beleza. Então, essa é uma das referências. Beleza. O mercado vem mitigando, dando operações para a gente, inclusive deu uma operação de risk entry aqui, tá? E veio surfando, a gente deu para vir surfando nesse processo de expansão novamente. Vamos apagar um pouco de coisa aqui para não ficar tão poluído. E aí o mercado, depois desse boss, ele fica na referência altista, né? É essa, tá? O mercado vem estruturando essa referência aqui pra gente. Inclusive, ele já vem nesses order blocks, eu vou pagar um pouquinho aqui de coisa. Executam uma entrada aqui de risco e tudo mais. Onde estão nossos outros pós? Vamos lá. A gente tem pós aqui, tudo de queda, tá? A gente tem pós aqui. A gente observar melhor, a gente pode até trazer para o pavio desse carinha aqui. Um tempo gráfico melhor vai ser um pós para a gente. Beleza? Ótimo. Temos aqui também, tá? Se quiser trazer. Vou pegar mais extremidades, mais essa aqui que depois o mercado dá um movimento muito brusco, tá? O que a gente pode observar? Uma possível quebra nessa região, certo? Ou então a gente pode observar um possível choque aqui para a gente começar a descer com ele novamente. Tá? Então, se a gente for lá para os 15, ó, nos 15 a gente pode trazer o choque para cá também, tá? Um pouco mais seguro, choque mais macro. Esperar esse rompimento e aí a gente entra numa confirmação com ele também para continuar descendo com o foco da macro. Tá? Esse mercado ainda pode vir aqui. Aqui eu posso executar um risquinho? Pode, ver se o stop está compatível, né? Tá pequeno, tá? Vou botar um alarme aqui também. Eu vou botar um alarme no final do movimento aqui. A gente pode observar isso aí, certo? Tentar executar aqui em cima, ou o rompimento aqui embaixo, esperar para dar uma entrada de confirmação no movimento de queda para a gente. Tá, o SD. Estamos no movimento baixista, tá? O mercado deu uma leve consolidada aqui, ó, e rompeu para baixo. Numa situação assim, a gente pode considerar algumas coisas, tá? A gente marca todo esse ponto como liquidez, certo? Vamos tirar essas coisas aqui.
o mercado ficou pegando liquidez embaixo e em cima. Ou seja, se você observar, ó, ele deu uma consolidada aqui, pegando liquidez embaixo e em cima. Isso aqui ainda pode ser só captura de liquidez desse fundo, para voltar, certo? Então, tome um pouco de cuidado aqui. A gente pode manter essa referência, validar esses pós todos que já estão validados, né? Já estão marcados aqui para a gente. A gente pode estender nossa referência. Só que, se a gente passar lá para os 15, a gente pode observar o seguinte movimento, que ainda não está tão agradável. Até numa hora a gente visualiza ele, que é um possível drop, opa, drop, base, drop. Então, se você quiser forçar essa referência para tentar executar a venda, não está errado. Traz para os 15, você vai validar este POI, e você vai validar este POI, certo? Esse POI está muito próximo ao 50. Como que a gente dá uma filtrada nele? Passa por 5, vamos ver. Aqui, ó. Aqui, essa filtrada. Beleza? Então, a gente pode tentar executar algumas ordens aqui nessa estrutura. Tá? Então, vamos botar nosso alarme lá e tentar executar essas estruturas aí. Aqui, eu não gastaria muita bala, tá? Porque a gente está forçando uma micro referência. Se ele estopar esse aqui, você vai esperar essa liquidez, certo? O S&P, temos a nossa macro. O mercado veio em processo de expansão, tá? Inclusive, ele veio, rompeu essa aqui para baixo, está nessas últimas referências aqui. Toma cuidado que o foco do movimento ele é para cima no macro, certo? E o cenário ideal é esperar esse rompimento aqui, ó. Ok? Mas, se por algum motivo o mercado vir a perder referência, a gente pode bater um risquinho ou um confirmation entry. Nesse ponto aqui me interessa, ó, para criar uma entrada de confirmação para a gente na queda desse movimento. Outro cenário. Tá, deixa eu puxar essa referência aqui. Tirar esses alarmes que já estão bem longe. Tá. Outro cenário é o mercado romper essa referência e vir até essas regiões. A gente traça, a gente apaga essa referência baixíssima e vem com essa de alta. E a gente vem tentando comprar nele para ir. Aqui dá para vender também. Mas cuidado que esse processo de expansão e mitigação já foi feito. Só cautela com essas vendas aqui, tá? Então tenta simplificar. Olha mais esse cenário aqui para o nosso trade. Opa, nosso trade, tá? Vou olhar aqui que eu puxei sem querer. Tá? Beleza? Acho que eu só olhei o SDCAD, né? Deixa eu ver. Ó, o SDCAD deu nosso tradezinho. A gente forçou o drop, base, drop, tá? Então vamos apagar essas referências aqui de cima. O mercado veio, deu nossa entrada. Vamos apagar um pouco de coisa aqui, tá? Rompeu, então ele já veio para o rompimento. A onda que rompeu foi essa. Aí ele fez aqui o boss, né? O mercado já veio, mitigou e está vindo para rompimento novamente, certo? Então a gente pode descer essa referência para cá e para cá. O que dá para a gente usar? Pontos de liquidez aqui e executar ordens nessas regiões. É muito grande, vamos simplificar. Aqui temos pós, aqui temos um fair value gap.
certo? Aqui temos um POI de 1 hora, tá? Ele não está muito grande, então eu vou deixar ele de 1 hora aqui, tá? E aqui temos a liquidez para jogar para os nossos POIs. Então vamos botar alarmezinho nas regiões interessantes para gente. Fechado, galera? Aguardo vocês na sala. Grande abraço.